Olá, meu irmão, minha irmã. Então vamos caminhando no nosso aprendizado sobre a história da Igreja Católica. E na aula de hoje, esta é a nossa 8ª aula, nós vamos conhecer um pouquinho sobre o período que sucedeu o período dos apóstolos. Mas antes, vamos focar um pouquinho ainda na vida e no testemunho desses que foram testemunhas de tudo aquilo que Jesus Cristo realizou enquanto esteve entre nós como homem. Nós vimos nos vídeos anteriores o testemunho de Pedro e Paulo, as duas colunas da igreja. Mas além de Pedro e Paulo, todos os outros apóstolos e evangelistas também dedicaram a sua vida ao anúncio do evangelho, à pregação e à disseminação da boa nova de Cristo. Importante é a gente entender, a gente lembrar sempre que esses homens, a partir da sua experiência pessoal com Cristo, eles nunca mais deixaram de falar do Mestre, de seguir os seus conselhos e de pôr em prática os seus ensinamentos. Então, rapidamente, nós vamos conhecer um pouquinho do testemunho de cada um deles. Historicamente, não existem muitas informações a respeito de cada um deles, mas então nós vamos conhecer rapidamente como cada um desses apóstolos e evangelistas, além de Pedro e Paulo, testemunharam a sua fé, ou melhor, da maneira como cada um foi martirizado, entregou a sua vida pela causa do evangelho. Começamos então, lembramos que Pedro e Paulo foram martirizados em Roma no ano 67 sob o reinado de Nero. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, conforme ele mesmo quis, e Paulo foi decapitado na Via Ostiense, fora dos muros da cidade. O apóstolo e evangelista Mateus, o Levi, ele foi morto na Etiópia, foi morto à espada na Etiópia, segundo a tradição da igreja. Marcos, o evangelista, quando ele escreveu seu evangelho, ele estava em Roma, o evangelho foi inclusive revisado por São Pedro. Dali ele partiu para o Egito, para Alexandria, onde foi cuidar da igreja cristã em Alexandria. E foi em Alexandria que Marcos encontrou a morte, encontrou o martírio, sendo arrastado pelas ruas de Alexandria até morrer. O evangelista Lucas, aquele médico grego que conheceu Paulo em uma de suas viagens e nunca mais deixou de acompanhar o apóstolo, Lucas foi enforcado na Grécia. Tiago, chamado Tiago Maior, que era o irmão de João, filho de Zebedeu, ele foi degolado em Jerusalém. E este martírio encontra-se na Bíblia, lá em Atos capítulo 12, versículo 2. O outro Tiago, chamado Tiago Menor, que era provavelmente primo de Jesus, ele foi jogado do alto do templo de Jerusalém e foi espancado no chão até morrer. O apóstolo Filipe foi enforcado da cidade de Hierápolis. O apóstolo Bartolomeu, o Natanael, foi esfolado vivo. O apóstolo André, irmão de Simão Pedro, foi crucificado. E conta a tradição que, mesmo crucificado, antes de morrer, ele da cruz pregava a todos aqueles que passavam por ali. E o apóstolo João, apóstolo evangelista e autor também do Apocalipse, ele foi mergulhado numa caldeira de óleo fervente. Só que ele saiu ileso. Milagrosamente, São João não morreu depois dessa tortura, mas continuou vivo. E São João foi o último apóstolo, segundo a tradição, que morreu naturalmente. Ele morreu lá por volta do ano 104, mais ou menos, em Éfeso, na cidade de Éfeso, que é onde ele cuidava da igreja, onde ele era responsável pela igreja daquela cidade. Foi assim que esses apóstolos e evangelistas, segundo a tradição da igreja, terminaram suas vidas testemunhando o amor, a fé, o seu vínculo de amor a Cristo. Então agora que nós encerramos esse período apostólico, a época do testemunho dos apóstolos, nós vamos deixando um pouco de lado então a Sagrada Escritura, porque tudo aquilo que nós vimos até agora está presente aqui na Sagrada Escritura, mais especificamente no Novo Testamento. Então agora nós vamos deixando a Sagrada Escritura um pouco de lado e vamos beber nas fontes da Sagrada Tradição e do Sagrado Magistério. E avançando um pouquinho na história, então nós vamos conhecer o momento seguinte aos apóstolos, o momento que ficou conhecido na história como a Idade Subapostólica. Mas o que é isso? O que significa esse termo, Idade Subapostólica? Como eu falei anteriormente, por volta do ano 104 morreu São João, evangelista e apóstolo. Foi o último dos apóstolos a morrer. E com a ausência de João e de todos aqueles que haviam convivido, caminhado e recebido do próprio Cristo a autoridade, o depósito da fé,
autoridade para governar a igreja. Então foi surgindo um questionamento, foi surgindo um medo entre os cristãos. E agora? Quem vai cuidar de nós? Quem vai cuidar da igreja? Então, a partir da extinção do grupo dos apóstolos, a igreja sentiu esse temor, né? Como se não havendo mais as testemunhas, quem teria condições de dar continuidade ao trabalho apostólico? Antes de prosseguir na história, eu gostaria de abrir um parênteses para explicar para vocês o que é um apóstolo, o que significa essa palavra apóstolo. É importante a gente lembrar que a função do apóstolo é ser testemunha da ressurreição de Jesus. Na passagem da eleição de Matias, Atos capítulo 1, versículos 21 a 22, a gente lê o seguinte: há outros homens que nos acompanharam durante todo o tempo em que o Senhor vivia no meio de nós, desde o batismo de João até o dia em que foi levado ao céu. Agora é preciso que um deles se junte a nós para testemunhar a ressurreição. Então, essa definição ela está de acordo com aquela promessa que Jesus fez aos apóstolos lá na última ceia. Está lá em João 15, 26 a 27. Diz o seguinte: o advogado que eu mandarei para vocês de junto ao Pai é o Espírito da verdade que procede de mim. Quando ele vier, dará testemunho de mim. E vocês também darão testemunho de mim, porque vocês estão comigo desde o começo. Então, apóstolo é todo aquele que, tendo caminhado com Jesus desde o seu batismo até a sua ressurreição, são testemunhas de tudo aquilo que Jesus realizou junto à igreja. Então ninguém mais, seja naquela época, seja nos dias atuais, pode se dizer apóstolo se não conheceu Jesus pessoalmente desde o batismo até a sua morte e ressurreição e testemunhou com ele tudo aquilo que ele fez. Com exceção, claro, do apóstolo Paulo, como nós vimos, São Paulo é um caso à parte, né? Então, levando tudo isso em conta, após a morte do último dos apóstolos, já não existem mais essas testemunhas oculares. Então, é onde a igreja vai entrar na era dos padres apostólicos. Quem são os padres apostólicos? Padres apostólicos são homens que não conviveram com Jesus, não conheceram Jesus pessoalmente, mas conviveram com os apóstolos de Jesus. Conviveram com aqueles que foram testemunhas, como a gente viu anteriormente. Mas, infelizmente, ao longo da história, muito se questionou sobre a importância e até mesmo sobre a autoridade desses padres apostólicos. Então, para que a gente entenda qual foi o valor, o real valor deles na missão da igreja, na história da igreja, é importante a gente lembrar o seguinte. Até porque hoje muita gente ainda pensa, nós vamos voltar um pouquinho na Bíblia, pensa que depois do último livro da Bíblia ser escrito, o Apocalipse, acabou a história. E sendo assim, a partir daí, todas as comunidades, todas as pessoas teriam a Bíblia para ler e tirar qualquer dúvida sobre Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo, enfim. Mas não existe pensamento mais errado do que este. Na verdade, com a extinção dos apóstolos, né, com a morte do último apóstolo, ficou marcado apenas o início da história da igreja. Aquilo ali é apenas o começo. Então nós devemos levar em conta alguns detalhes importantes sobre esse período subapostólico, para poder entender e dar a esses padres apostólicos, né, reconhecer, não dar, mas reconhecer o valor, a importância fundamental desses padres apostólicos na história primitiva da igreja, na história da igreja. Vamos voltar então lá no cânon bíblico. Nós sabemos que o escrito mais antigo do Novo Testamento, conforme a história hoje nos confirma, foi a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Ela foi escrita por volta do ano 50 e 52. Tá? Neste ano, Paulo estava preso em Corinto, durante a sua segunda viagem missionária. Isso está lá em Atos capítulo 18, mais ou menos. Então foi nessa estadia em Corinto que Paulo, que já havia fundado a comunidade da Tessalônica, mandou a primeira carta aos Tessalonicenses. Então, o primeiro livro do Novo Testamento foi escrito, foi elaborado cerca de 20 anos após a morte de Jesus. O último livro do Novo Testamento, o último livro a ser escrito do Novo Testamento, provavelmente foi o Evangelho de João, por volta do ano 100. E nessa época, né, no finalzinho do primeiro século, existiam muitos outros escritos, além daqueles que nós temos na Bíblia. Então, nesse sentido, é importante a gente perceber
que a igreja primitiva viveu sem um cânon bíblico definido ainda por muito tempo. Viveu sem uma Bíblia, pelo menos até o final do ano 200, quando ainda assim nem todas as igrejas tinham todos os livros do cânon e nem todas as igrejas estavam de acordo com todos os livros que deveriam pertencer ao cânon bíblico. Sendo assim, a igreja precisou viver sem os apóstolos, testemunhas oculares de Cristo, e sem uma Bíblia, durante muito tempo. Então, sem o testemunho, sem a autoridade, sem a visão dos padres apostólicos, a igreja teria se perdido. As heresias teriam tomado conta da igreja e a igreja com certeza teria se desintegrado naquele período. Então, a idade subapostólica, ela corresponde ao período em que a igreja foi dirigida pelos subapóstolos, por aqueles que aprenderam com os apóstolos e deram continuidade à sua missão. Aqueles que foram discípulos dos apóstolos, assim como os apóstolos foram discípulos de Jesus. Mas vamos ver o que nos ensina hoje o Catecismo da Igreja Católica a respeito dessa sucessão apostólica, a respeito também do testemunho dos padres apostólicos. O cânon 860, naquela parte que fala da profissão de fé, fala sobre a missão dos apóstolos, a partir do cânon 858. E do cânon 860 diz o seguinte: no encargo dos apóstolos há um aspecto não transmissível. Já vou explicar o que significa isso. Serem testemunhas escolhidas da ressurreição do Senhor e os fundamentos da igreja. Lembrando lá em Apocalipse 21, a muralha de Jerusalém Celeste com os 12 fundamentos com o nome dos 12 apóstolos. Mas há também um aspecto permanente de seu ofício. Cristo prometeu-lhes ficar com eles até o fim dos tempos. Essa missão divina confiada por Cristo aos apóstolos deverá durar até o fim dos séculos, já que o evangelho que eles devem transmitir é para a igreja, em todos os tempos, a fonte de toda a vida. Por essa razão, os apóstolos cuidaram de instituir sucessores. Então, esse aspecto não transmissível, que corresponde, que existe no encargo dos apóstolos, é justamente ser testemunha ocular. Então, os apóstolos não estão vivos hoje. Então, aquele aspecto de ser testemunha ocular é um aspecto não transmissível. Foi restrito a eles, aqueles 12. Mas existe ainda esse aspecto permanente, que é a presença de Cristo junto aos apóstolos. Então, se os apóstolos não continuaram vivos para sempre, para que eles pudessem trazer essa presença de Cristo, o que eles fizeram? Eles escolheram sucessores, pessoas que dessem continuidade à sua missão. E nessas pessoas, Cristo se faz presente no meio da igreja. Continuando no Catecismo, o cânon 861, que fala sobre a sucessão apostólica, vai dizer assim: para que a missão a eles confiada fosse continuada após sua morte, confiaram a seus cooperadores imediatos, ou seja, não é qualquer discípulo, mas aqueles que estavam mais próximos deles, como que por testamento, o munus de completar e confirmar a obra iniciada por eles, recomendando-lhes que atendessem a todo o rebanho, no qual o Espírito Santo os instituíra para apacentar a igreja de Deus. Constituíram, pois, tais varões e administraram-lhes depois a ordenação, a fim de que, quando eles morressem, outros homens íntegros assumissem o seu ministério. E o cânon 862 vai dizer que, assim como permanece o munus que o Senhor concedeu singularmente a Pedro, o primeiro dos apóstolos, a ser transmitido a seus sucessores, no caso o Papa, da mesma forma permanece o munus dos apóstolos de apacentar a igreja, o qual deve ser exercido para sempre pela sagrada ordem dos bispos. Então está aí o magistério da igreja, o Papa, e os bispos do mundo inteiro. A partir do próximo vídeo, então, nós vamos conhecer um pouquinho sobre o testemunho de alguns desses padres apostólicos, os mais importantes, pelo menos. Dentre todos eles, nós podemos citar algumas personalidades. Inácio, Santo Inácio na igreja de Antioquia, São Policarpo na igreja de Esmirna, Pápias na igreja de Herápolis, na Frígia, São Clemente na igreja de Roma. São Clemente foi o quarto bispo, contando com São Pedro. Foi Pedro, depois Lino, Anacleto, e o quarto foi Clemente, foi o quarto papa da igreja. Além dos padres, além das pessoas
e desses bispos, existem alguns documentos anônimos desse período também, que nos ajudam a entender como eram, como funcionavam, como viviam algumas comunidades cristãs daquele período, desse período subapostólico. Um dos documentos é a Didaquê, né, que é também chamado Catecismo dos 12 Apóstolos. Ela lança alguma luz, nos faz conhecer um pouquinho sobre as igrejas da região da Síria. A Carta de Barnabé, uma carta atribuída a Barnabé, né, que nos faz conhecer um pouquinho a igreja de Alexandria. E também a belíssima obra chamada O Pastor, né, de Hermas, que nos faz conhecer um pouquinho sobre o testemunho da igreja de Roma, além daquilo que testemunha Clemente, né, o quarto Papa da igreja. Por enquanto ficamos por aqui. Espero que vocês tenham conseguido entender um pouquinho o que foi essa mudança, né, meio que radical, das testemunhas oculares de Cristo para os padres apostólicos. Né. Por aí a gente consegue entender e perceber a grande maravilha, a grande riqueza que é a história da nossa igreja. Ao contrário daquilo que muita gente pensa, que eu mencionei anteriormente, a história não encerra-se com os apóstolos e com a escrita da Bíblia, do último livro da Bíblia. Mas ela tem uma continuidade. É aquilo que São Marcos fala no início do seu Evangelho. Primeiro versículo ele diz: começo da boa nova de Jesus Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Os Evangelhos, o testemunho apostólico foi apenas o começo de uma missão, de uma obra que foi continuada pelos padres apostólicos e hoje por nós. E entre os padres apostólicos e nós existe uma longa caminhada, cheia de percalços, cheia de subidas e descidas, cheia de noites escuras, cheia de momentos obscuros, mas tudo isso a gente vai conhecer devagarzinho ao longo desse nosso curso sobre a história da igreja. Um grande abraço, fique com Deus, inscreva-se no canal, acesse o blog e divulgue esses vídeos com outras pessoas. Grande abraço. Senhor, te proclamo o Rei dos Reis, Rei da ternura e do